Pessoal já entrando aqui. É isso aí, Flávio. Vai, Thiago. Grande Patrick Winkler aqui já entrando aqui na live. O Luiz Prota, grande Luiz Prota, está aqui online também. A gente está aqui só esperando o Thiago entrar, daqui a um minutinho, para começar a nossa live. Hoje para falar da medalha de prata que ele conquistou na Olimpíada de Londres em 2012, nos 400 medley. E é até engraçado, né? Porque já faz 8 anos. Então, como já faz 8 anos, tem gente que era bem novo naquela época e que hoje acompanha bastante a natação, mas que talvez não, né, não conheça muito bem a contextualização da medalha dele, todas as dificuldades, né? Quando a gente vê hoje Thiago Pereira, medalhista de prata na Olimpíada, Thiago Pereira, recordista de medalha em Jogos Pan-Americanos, campeão mundial de curta, recordista mundial, pode pensar que a carreira dele foi um mar de rosas, mas até 2012, bem ao contrário disso, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, pessoal, aqui o Thiago já está aqui, ó. Thiago Pereira enviou a solicitação, vou aceitar aqui. Peraí, vamos ver aqui. Esperar o Thiago entrar para começar essa live, para falar dessa medalha espetacular da Olimpíada de Londres. Grande Thiago! E aí, rapaz, beleza? Tudo bem, e você? Tudo em paz, tudo ótimo. Estamos aqui E já. aí, como tá a quarentena aí, tranquilo? Daquele jeito, né, cara? Toda essa situação aí que tá acontecendo, né? Ter que ficar em casa. Eu até brinco, né? Poxa, Jogos Olímpicos mudando de data, né? Pela primeira vez acontecendo no ano ímpar. Então, muita É, coisa atípica acontecendo. pois é. Mas, bom, se cada um fizer a sua parte, espero que todos estejam bem aí, né? Eu tava até falando com o pessoal aqui, né? Você falou que esse ano era para ser ano de Olimpíada, e já faz 8 anos da sua medalha, né? Então, o tempo passa e tem gente, acho que tem gente hoje que, sei lá, pode estar ali na casa dos 20 anos, que acompanha bastante a natação e que, né, olha a sua carreira, vê você medalhista olímpico, recordista de medalha em Jogos Pan-Americanos, campeão mundial e tudo mais, pode pensar que sua carreira foi um mar de rosas, né? É, Mas não foi exatamente assim, e principalmente antes daquela Olimpíada, bastante dificuldade, né? E aí a gente vai falar é, bastante sobre isso. é que não só assim, não só a minha carreira, né? Acho que a carreira de atleta em si, ela já é feita de altos e baixos, né? Ela não é uma coisa linear ou uma coisa que está sempre em ascendência, né? A gente tem momentos bons, momentos ruins, e o grande lance é nos momentos ruins, né? Como a gente faz a melhor troca, né? E não deixar que aquilo te atrapalhe. Acho que esse também é um grande desafio. Pois é. E nosso papo aqui, espero que fiquem vários ensinamentos e inspirações aí para o pessoal conhecer a sua medalha olímpica aí. Antes de começar, Thiago, só para enfatizar aqui que essa é uma série que a Swim Channel está fazendo com as medalhas olímpicas conquistadas pela natação brasileira. E a gente já falou com bastante gente, né, para falar das medalhas. A gente já falou com Gustavo Borges, Dia Madruga, Fernando Scherer, o César Cielo, Poliano Kimoto. E aí hoje a gente vai falar com o Thiago para falar da medalha dele dos 400 medley da Olimpíada de Londres em 2012. Na quinta-feira, para vocês se programarem aí, a gente vai falar com o Manuel dos Santos, Boa. pois é, né, medalha histórica em 1960, a segunda medalha da história da natação brasileira em Olimpíada, medalha de bronze em uma prova histórica. O Manuel já foi recordista mundial também, então ele vai estar aqui falando dessa medalha, é imperdível, imperdível. Hoje a gente vai falar da medalha, né, da Olimpíada de Londres, da medalha de prata, tudo que levou até ali, né? Claro, Aham. assim, o Thiago tem inúmeras conquistas, como eu já mencionei, recordista mundial de curta, campeão mundial, campeão recordista de medalhas em Jogos Pan-Americanos, né? Hoje a gente vai se concentrar na medalha olímpica, mas se vocês quiserem saber mais da carreira do Thiago, com mais detalhes, né? Tem a revista Swim Channel aí, que a gente lançou quando o Thiago anunciou o encerramento da carreira dele em 2017. Então, Que nessa foi uma revista aí. super, e que foi uma super revista, viu, cara? Adorei. Foi um trabalho sensacional aí que vocês fizeram com vários jornalistas, né? Um pegando cada tema, um pegando cada área da minha carreira. Então, eu brinquei que tinha coisa aí que nem às vezes a gente, no dia a dia, naquele corre, você, nossa, é mesmo, né?
Então, realmente foi. Eu tenho ela até hoje aqui em casa, tem algumas, vira e mexe distribuo. Então, foi super legal essa revista mesmo. Ah, que bom, Thiago, que bom que gostou. Então tá bem, a carreira do Thiago tá bem destrinchada aí, com todas as conquistas e tudo. Então, se vocês quiserem saber mais, tem lá no site da Swim Channel, tá disponível para compra, swimchannel.net. Então é só entrar lá. Uma carreira incrível do Thiago, então vale a pena conhecer, tá? Porque hoje, como eu falei, a gente vai se concentrar mais na medalha olímpica de 2012, tá? Então, Thiago, só para começar aqui, para falar da medalha olímpica, acho que a gente tem que voltar um pouco, né? Voltar um pouco, porque muitas coisas aconteceram até chegar àquela medalha. Aham. E aquela coisa, né, Thiago? A gente sempre viu, e provavelmente você também, né? A sua melhor prova como os 200 medley, que era a prova que você mais chegava em finais de campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos, né? Aham. Você disputava ali, sempre estava disputando medalhas. E nos 400 medley, você também, você já tinha sido finalista olímpico no 400 medley, você já tinha um quarto lugar em mundial, né? Uhum. Mas a gente via mais os 200 medley como a sua prova, a sua melhor prova. E em todos esses anos, né, desde que você entrou assim definitivamente na elite, que foi lá em 2003, né, 2003, 2004, Aham. que aí, né, você já terminou em quinto na Olimpíada de Atenas, em Isso. 2004, né, quinto, e aí depois um quarto no Mundial de 2007, um quarto na Olimpíada de Pequim em 2008, dois quartos no Mundial de Roma em 2009, Isso. né, Tiveram muitos e aí, quartos aí, né, no decorrer. pois é. Pois é. E aí que eu te pergunto, né? Que eu vou chegar, eu vou querer falar um pouco mais em detalhe depois do Mundial de 2011, né? E depois que aconteceu o Mundial de 2011. Mas durante todo esse tempo, assim, né? É bom lembrar que você fazia parte de uma geração, talvez a geração mais forte do nado medley da história, né? Com o Michael Phelps, com o Ryan Lochte, com o Laszlo Tchê, multimedalistas, multicampeões. Você ficava. Qual era o sentimento para você, assim, chegar em quarto, chegar em quinto, chegar tão perto, assim? Né, e não conseguir essas medalhas que você tanto buscava na época. Cara, era difícil, né? Acho que quem conhece sabe quais foram os meus adversários, né? O que eles representaram na natação mundial. É, A gente já começa falando que, assim, todos se mantiveram nos 16 anos, né? Todos foram na Olimpíada de 2004 até 2016. Todos pois é. passaram todo esse período junto, mesma prova. Então, realmente, para mim foi uma honra, né, participar dessa geração. Eu falo, às vezes o pessoal da imprensa me pergunta: você acha que você deu azar de ter nascido na geração Phelps? Eu acho muito pelo contrário, porque eles me ajudaram a evoluir muito também dentro da minha carreira, né? Eu tive que superar vários obstáculos, e entre eles o quarto lugar foi uma coisa, né, que me consumia bastante. E no decorrer de, assim, fui quinto em 2004, quarto em 2008, sempre batendo na trave, igual você falou, né? Alguns mundiais e tudo. E ficava aquela coisa. E o mais duro, às vezes, era que a gente aqui no Brasil, a gente tem muito aquela coisa assim: ah, perdeu, não vale nada. Quarto e último é a Pois é. mesma coisa. E a gente começa a ver um outro cenário que, assim, se a gente começar a parar para pensar, imagina se você fosse o quarto do mundo no que você faz, independente da sua profissão. Então aí a chave já começa a girar demais, né? Ali a gente estava falando que não era o quarto a gente era o quarto do mundo, né? E isso também é muito duro para nós atletas, né? Porque a gente sabe a dificuldade, a gente sabe tudo que a gente passa. Não é fácil ser atleta no Brasil, né? A gente sabe tudo que tem que passar, não é mole. Eu falo assim, poxa, eu saí de casa com 15 anos para morar sozinho na República, em Minas Gerais, e na época eu ganhava R$ 150 por mês. Entendeu? Tinha treino de Uhum. madrugada, tinha aula, tinha que voltar a treinar à tarde. Então, assim, tem todo um período, um percurso até a gente chegar ali, né? Então, a gente também, quando a gente sai, às vezes, num resultado assim, pô, você se depara com matérias, assim, você fica meio chateado, né? Você fica, acaba dando aquele baque, porque, pô, você tá ali, é só vida aquilo. Então, acho que tiveram vários aprendizados também no decorrer da minha carreira, né, que eu tive que superar até conseguir chegar aí na tão sonhada medalha olímpica e várias outras conquistas que vieram pós 2012. Pois é. Imagino que deva ser um pouco frustrante, principalmente no sentido de que, como você falou, você lia o que era escrito, tudo, né? E principalmente
muitas vezes de pessoas que só acompanham a natação a cada 4 anos, né? E vem com palavras não muito agradáveis quando você tem, como você falou, né? Quando você é o quarto do mundo, né? No que você faz, né? E aí tem essa história, né? De você sempre bater na trave e tudo, até que chegou o Mundial de 2011 em Xangai, que, que você nada os 200 medley, eliminatória, semifinal muito bem, na final você acaba em sexto, né? Você acaba em sexto, Acho que piorando o foi seu sétimo tempo. até, cara. Acho que foi Não, foi sétimo, sexto, é. Achava que tinha sido foi sexto. sétimo. É. Você nem gostou muito, que já tá até. E aí esse me parece que foi meio que um ponto decisivo, assim, né? Esse Mundial de Xangai, porque eu imagino que porque você na época ficou bastante frustrado com esse resultado, e isso fez você refletir muito, e hoje pouca gente sabe, né? Muita gente que sabe que você quase parou de nadar na época, não foi? Isso. Eu acho que assim, eu vinha de grandes resultados, né, até esse Mundial da China. Tinha sido campeão da Copa do Mundo no ano anterior, da várias etapas e tudo mais. Então, para Uhum, mim, eu tinha chegado aquele momento, né? Tinha vindo de 2 quartos de 2009. Então, eu falei, poxa, é agora. Eu lembro uhum, até hoje, eu entrando naquela final, eu lembro que eu falei assim, pô, eu não posso ficar em quarto. Aí eu fui uhum, lá e, né, acabei ficando em sexto, né? Eu até achava que era sétimo, mas então, aí a gente começa a ver o poder também da mente. Então, a partir daquele momento, aconteceram várias coisas na minha carreira. Eu cheguei a falar com muitas pessoas que eu gostaria de parar de nadar, que eu acho que já estava, ia fazer outra coisa. E isso nunca tinha acontecido. Informei algumas pessoas. E aí, no decorrer do tempo, né, eu tirei umas férias na época, dei uma desligada, parei de uns 2, 3 semanas, né? A gente tinha Pan-Americano naquele ano também, no final do ano. Não sei se você uhum. lembra, a gente tinha Pan-Americano Sim, foi, Guadalajara. foi em outubro, né? Uhum, Isso. E aí, naquele momento, eu tirei um tempo, esfriar a cabeça, voltei para o Brasil. Eu já estava muito tempo também nos Estados Unidos. Na época, eu estava morando em Los Angeles. E voltei para cá e aí comecei a treinar Eu falei, pô, beleza. Na época, eu cheguei aqui, conversei com o Maglioca, o Doc, uhum, né, nosso médico aí, sempre ali do nosso lado, apoiando bastante. E na época, a gente teve uma primeira conversa, eu lembro até hoje, né? E aí ele perguntou, sentou para mim na minha frente, falou, o que que você quer? Eu falei, cara, eu quero ganhar uma medalha olímpica. É isso que eu quero. Então, beleza, para a gente uhum, fazer isso, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas e a gente vai ter que seguir esse caminho. Beleza, eu lembro até hoje. Aí ele falou assim, pô, vamos analisar seus adversários. Falei, pô, vamos analisar meus adversários. Aí ele foi lá, aham, medalha de bronze, né, na época, Laszlo Tché. Era um húngaro, para quem não conhece, o Laszlo. Se o Phelps não tivesse na Olimpíada de 2008, esse húngaro seria o maior medalhista de ouro daquela Olimpíada. Porque 3 ouros exato, do Phelps, ele foi 3 pratas. exatamente. Esse é o primeiro cara. E 15 vezes campeão europeu. Tá. Medalha de prata, quem estava na época era o Ryan Lochte. Pô, o primeiro cara a ganhar do Phelps, ganhou do Aaron Pearson, na época recordista mundial da prova, né? E aí, pô, o primeiro nome da prova, Michael Phelps. Não precisa nem explicar. É, E aham. na época, pô, não tava falando isso tudo assim, rindo, igual eu tô falando com você, né? Pô, tava Pois é, né? chorando pra caramba na frente dele, tava tipo, cara, e aí, o que que faz? Já não aguento mais, entendeu? Não, sempre batendo na trave, isso e aquilo. E hoje, dando risada, eu até vejo, tipo, quando ele manda assim pra mim, ele fala assim, cara, quando eu lembro daquela reunião nossa lá, ele falou, não podia falar naquele momento, mas ele falou depois Aham. assim, a minha vontade é de virar pra você e falar assim, cara, vamos mudar de prova, vamos tentar fazer alguma outra coisa, porque, pô, assim tá duro, né? Olha esses caras, olha os adversários que a gente vai ter. Aham. Mas, lógico, de brincadeira. Mas aí, na época, ele falou, pô, vamos comprar briga, vamos fazer isso. Então, a partir daquele momento, eu tive toda uma mudança na minha carreira, né? Eu tomei uma decisão de... Eu fiquei aqui até o Pan-Americano, né? Seria um teste. Uhum. Então, eu fiquei... na época, eu entrei pro Pro 16 junto com o Albertinho, junto com todos os outros atletas, todos os preparadores, na época com o César também. Então, a gente tinha todo Uhum. aquele grupo, toda aquela estrutura de treinamento. E ali a gente ia ficar até o Pan-Americano. Ia ver como é que ia reagir e depois eu tomaria a decisão se eu voltaria ou não a terminar a preparação nos Estados Unidos. Então acabou dando Aham. tudo certo, aquele PAN. Então conquistei mais 8 medalhas, né? Foram 6 ouros, uma prata e um bronze, igual o Uhum. resultado do Rio de Janeiro. Voltei bem demais a forma. E ali eu tomei a decisão que eu voltaria para o Brasil.
Foi muito engraçado, cara, que eu tinha tudo nos Estados Unidos, eu cheguei lá, peguei minhas coisas, voltei lá, larguei o resto tudo lá. Falei, cara, deixa quieto, acho que a gente vai buscar uma coisa maior, vambora. Peguei minhas coisas, Uhum. vim, papo de 1 ou 2 semanas, resolvi tudo que tinha que resolver e vim pra cá. Abracei aquele projeto, acreditei muito, pô, teve muito treino, muitas vezes passando mal, né? Tipo, a gente fazia algumas séries bem puxadas, para quê? Para a gente focar mesmo naquele final do livre, que nas últimas provas de medley estava sendo o grande É, desafio. E o que às vezes sim, o pessoal não entendia é que o pessoal falava assim, o Thiago tem que melhorar o crawl. Pô, o Thiago não tem que melhorar o crawl do Thiago não é ruim. Pô, exato, é. na época eu tinha o recorde sul-americano de 200 livre. Pois é, exatamente. Só que o problema era o quê? A gente consumia muita energia no início da prova e aí faltava energia para o final. Então não era que o Uhum, crawl era ruim, a prova estava mal distribuída e a uhum, gente precisava encaixar essa distribuição certa. aham, Então a gente começou a fazer vários trabalhos. Eu comecei também a fazer um trabalho muito psicológico, que me ajudou muito e desde então foi até o final da minha carreira, né? A gente começou a ver que em Jogos Olímpicos não adianta você estar pronto só fisicamente. E eu só fui perceber isso em 2011, né? A gente tem que estar pronto uhum, mentalmente também, porque alguns pensamentos, né, pode te tirar, entrar numa final ou te tirar. A gente sabe que natação, 1/100 te coloca numa medalha ou te tira. Poxa, eu já vi o pessoal falar pra gente, pô, mas vocês raspam, mas faz muita diferença. Eu falo, cara, se eu ganhar 1/100 já tá bom, aham, né? Não sim. tem muito dessa. Então, foi uma coisa que eu virei muito adepto depois de tudo que aconteceu e que me ajudou muito até o final da minha carreira. Então, hoje eu até falo para muita gente, eu super recomendo, tem que ter um trabalho mental, a gente tem que cuidar muito do nosso corpo. Eu comecei também a fazer um baita trabalho de nutrição quando eu voltei. Então, eu comecei a ver que é importante. Você imagina você ter um carro lá. Você vai todo dia colocar 100, 120 nele. Então, é muito Uhum, importante o tipo da gasolina que você está colocando nele. No nosso caso, a nossa gasolina é a nossa alimentação, o que a gente está ingerindo, né? Então, todo esse uhum. cuidado aí, eu comecei a ter, né, a partir dessa mudança que acabou acompanhando aí nos últimos anos da minha carreira, que foi ali de 2011 dessa troca até 2017. É, pois é, até eu lembro que antes da Olimpíada de Londres, alguns meses antes, na verdade, na edição especial da Swim Channel, tem até um depoimento do Maglioca falando que naquela época, né, entre 2011 e 2012, você melhorou a composição corporal, teve um maior controle fisiológico para suportar cargas anaeróbicas e mais pesadas para evitar lesões. E mesmo antes daquela Olimpíada, a gente fez uma entrevista com o César Cielo, né, que estava treinando com você naquela época. Ele mencionou que ele para ele aparentava que você também estava, como você falou, né, estava prestando mais atenção no aspecto nutricional e em outras coisas assim. E um pouco antes da Olimpíada um pouco antes na verdade um dia antes da abertura da Olimpíada, né, que eu estava lá em Londres, eu encontrei o Albertinho, que era o seu treinador. Eu lembro dele ter me falado que ele tinha bastante expectativa na sua prova de 400 medley, que ia ser a primeira da Olimpíada, né? Ia ser a primeira Uhum. final. Não só a primeira final de brasileira, a primeira final de todas, né? Foi É, a abrir a primeira final da Olimpíada, natação. abre sempre a Isso, é. Olimpíada, é o 400 metros masculino. Exato, é. Abriu a Olimpíada e ele tinha bastante expectativa no seu resultado, né? No do 400 medley, né? Tudo bem, ele falou que você estava muito bem preparado e ele estava depositando uma. Então, assim, já vinha com quem trabalhava com você, vinha se percebendo assim que você tinha se colocado em uma condição de brigar por medalha efetivamente, sabe? Ninguém tinha dúvida disso, que você estava com uma cabeça boa, com físico, com a condição física e técnica apropriadas, né? Então foi a expectativa. Claro, naquela época a maior pressão era em cima do César, né? Que era o campeão olímpico e tudo, né? Mas quem trabalhava com você, a expectativa era grande, mesmo para os 400 medley, que teoricamente seria a sua segunda prova, né? E, e aí eu até queria falar com você sobre o 400 medley, né?
porque o coach Alex disse que você tem uma relação de amor e ódio com essa prova, Nossa. né? E assim, eu lembro na Olimpíada de Atenas que você nadou eliminatória, você não passou para a final, mas você passou muito forte, acabou morrendo. Depois da prova você vomitou, né, e tudo. E aí, em 2008, acho que aconteceu isso também, de Não, você vomitar depois da prova. vomitar depois dos E, 400 metros não foi só, foram várias vezes, várias. Então também esse era um dos motivos de eu não gostar dela. Ela me elevava, o meu ácido lático ele passava de 20, 21, então às vezes nem pegava a maquininha. E aquela sensação horrível, né? Então, isso aí foi uma coisa que a gente teve que melhorar muito a nossa parte técnica, né? Que foi depois que a gente começou a fazer junto com o Albertinho, com o Maglioca, a gente começou a trabalhar muito mais potência e aí a gente começou a ver várias mudanças, né? Trabalhar força, musculação, tudo isso. E cara, eu tinha... foi muito legal, até o pessoal entender, o pessoal que está entrando agora, eu acabei vivendo um pouco em algumas gerações diferentes da natação. Então, eu peguei aquela super antiga, que foi ali a geração do Gustavo, Xuxa, eu fui pro PAN com eles, essa coisa. E na galera um pouco mais antiga, era uma coisa assim, o que interessa é treino e acabou. Não tem tipo essa coisa de suplementar, tem nada, é água. Tipo, o Rodrigo Castro sei. falava isso muito. Então, essa coisa de psicólogo, ixi, saía, rapaz, não. Então tinha um pouco disso, sabe? Então até dar uma virada de chave, que hoje em dia o pessoal está muito mais, né, receptivo até por essa mudança, que eu vi realmente que faz uma diferença muito grande, né? Que são várias peças que precisam ser linkadas ao mesmo tempo para aquele resultado acontecer. Sim. Você falando aqui, o pessoal antigo, o Fábio Mauro tá reclamando aqui, super antigo é Maria Lenk, pô. Ele tá se colocando no... Ele tá falando, pô, antigo eu não sou não, né? Pô, eu já tô antigo, pô. Parei agora. O Bruno Fratos falando aqui, vomitar depois da prova é clássico, sem livre você vê até Jesus. Nossa, cara, essa a dor, sua, né? a sua mãe falando aqui, ó, ele vomitava e eu chorava, coitada. Mas era sempre escondido também. Ia ali, passava o meu mal, não era, entendeu? Mas enfim, né? Aí chegou naquela Olimpíada e, bom, como eu falei, foi a primeira prova e assim, já na eliminatória foi a primeira prova e foi um pouco diferente, assim, né? Porque, para começar, o Laszlo Tchê não passou, né? O Laszlo Tchê ele ficou em nono, né? Você fez 4:12:39, você passou em quarto, né? 4:12, foi um tempo muito bom, né? Porque o seu melhor tempo era 4:08, mas com traje, né? Que foi o mesmo tempo, aliás. Depois foi seria o mesmo tempo, até né? os centésimos. Até hoje é o recorde sul-americano os dois, né? Os dois tempos, né? E 4:12 você fez, e aí aquela prova foi um pouco estranha, né? Porque o Laszlo Tchê já não passou. O Laszlo Tchê é medalhista olímpico em 2004 e em 2008 na prova. Isso. Né? E bronze em 2004, prata em 2008, não passou. Michael Phelps, o bicampeão olímpico, quase ficou fora da final. Raia 8. Raia 8, né? Quase ficou fora da final. Então, uma prova, né, já começou um pouco diferente ali. E tinha o Rabino também, né? Pois é, então, pois é. Aquela, um pouco na troca ali, né? Que foi ali onde o Rabino começou a vir. Rabino, né, pouca gente conhecia ele, muito jovem na época ali. E, na verdade, essa prova, queria até destacar que os 8 classificados para a final dessa prova, dos 8 primeiros, 4 deles seriam campeões olímpicos individuais, né? Então, 4 dos 8, que foram o Phelps, o Lochte, o Rabino e o Chad Leclerc. Isso. 4 desses caras, né, eles foram ou seriam campeões olímpicos, o que é uma proporção incrível, assim. Você não encontra uma prova com tanta gente campeão olímpico individual na mesma prova. Né? Você pode ter campeões olímpicos em revezamento e tal, mas individual, só estou falando isso para valorizar o balizamento daquilo lá, né? E para a gente ver o quanto foi significativo você ficar em segundo lugar. E aí eu vou colocar aqui só o balizamento daquela final, né? As fotos. Tá dando para ver bem aí a foto? Tá, daqui dá para ver. Tá. Que foi o Yuya Horihata, a raia 1, japonês. Aí depois, na raia 2, o Thomas Fraser Holmes, australiano. Também destaque, né, que nada
200 livre e tudo. Na raia 3, o Ryan Lochte, que era o favorito, né? É. Ele era o campeão mundial, tinha vencido o Phelps na seletiva americana, né? Aí na raia 4, né, que a gente citou aqui, o Gosuke Aguino. Hagino, raia 4, que seria o campeão olímpico em 2016. E aí ele já estava despontando bem. Na raia 5, o Chad Leclos, quem diria o Chad Leclos disputando a final olímpica do 400 medley. E aí teve uma coisa bem legal com o Chad, cara. Legal não, né? Nunca aconteceu na minha vida e acabou marcando. Uhum. Pô, a gente bateu mão na virada de costas. Ah, foi mesmo? Foi. Na hora, aí já até deu risada depois, porque né, os dois foram para a mesma raia. Então, na hora que a gente Sei. entrou na borda, tipo assim, a mão pegou um do outro, mas sabe quando você dá daquele susto, mas na hora você já volta, já Sei. vira e vai embora, mas teve essa daí Sei. também. Pois é. Pô, pessoal, vocês acham que isso só acontece no torneio regional, lá no, né? Na competição lá? Não, na Olimpíada, final olímpica do 400 medley, os caras se batendo lá. Aí na raia 6 você? A Raia gente 6 aí, que é o ó, quarto tempo, né? Concentrado, eu vi que você, né, você entrou bastante concentrado ali. E na raia 7 o Luca Marin, da Itália, já tinha sido finalista olímpico. E na raia 8 o Michael Phelps. Phelps, que era a grande estrela da natação, né? E vinha nadando, e voltava para nadar essa prova. Ele não tinha nadado essa prova no ciclo olímpico, né? Ele tinha voltado. E aí, né, eu queria te perguntar, assim, antes dessa prova, como é que estava a sua cabeça? Como é que você tinha discutido? Você tinha a estratégia que você usou, né? Foi exatamente a que você tinha planejado? Como é que foi a sua cabeça antes da prova? Pô, cara, aí o objetivo era passar um borboleta bem mais tranquilo, né? Haja visto que na parte do Costas eu virei em quinto, né? Uhum. Então a ideia era realmente deixar aí esses dois primeiros estilos, eu não gastar tanta energia nele, e eu tentar buscar ali mais no peito e o crawl, lógico, temos que finalizar. É. Porque na verdade o peito, de todos, eu tinha o melhor peito, né? Dentro do medley. Então era tentar Sim, alguma coisa diferenciada. Então foi isso um pouco que aconteceu. E lógico, poxa, nunca na minha vida eu ia imaginar uma parcial daquela no peito, né? Que se eu não me pois engano é. até hoje ainda até pouco tempo era a melhor parcial da história da prova. Até É. pouco tempo era meu peito, não sei se ainda é, mas então assim, foi uma parcial de 1,8, foi absurdo. Então eu peguei todo mundo e aí eu já virei em segundo. Foi. Então quando eu virei em segundo, ali eu já segurei bem. Então a gente já vinha treinando, né? A forma de, às vezes eu já virava, e já caía, saía acelerando. Então a gente fez um progressivo, né? No primeiro 50, voltamos depois progressivo também. Então, que eu falo que hoje em dia as pessoas, como as coisas estão muito rápidas, né? Às vezes as pessoas elas não estão muito acostumadas a ouvir um não aqui, ou fala que vai na academia dá 6 meses e já está jogando a toalha. Então, é mostrar um Uhum. pouquinho que, apesar não só de todos os adversários que eu tive, de tudo que passou, demorou-se 12 anos para isso acontecer, né? E lembrando que essa Olimpíada ela teve o duzentinho, né? Que por pouco eu Ah, não tiro depois, duas né? Depois. medalhas. Depois dessa prova do 400 metros, foi acho que 10, 12 centésimos, eu fiquei em quarto. Então, até hoje eu falo, nossa, tinha que ter saído com a duas de lá. Mas satisfeito que É, bom. sonho realizado, isso que é importante. É, daqui a pouco eu chegar nesse 200 medley, porque eu coloquei a prova aqui só para dar uma olhada na sua, né, pra gente ter uma ideia, assim, a sua parcial no borboleta você passou em quinto, né, Alô? Ixi, subiu o volume. Não tô ouvindo. Alô?